uma grande asset por trás, um baita histórico e uma performance muito boa e muito acima do IPCA no longo prazo. Além disso, um preço de cota bem acessível ao cotista que está começando. Esses e outros fatores tornam o MXRF o fundo mais querido aí da nossa bolsa. Mas vamos entender o que está por trás desse fundo e qual foi o recorde que esse fundo bateu nesse último mês. As informações que a gente vai usar aqui nesse vídeo são retiradas do último relatório gerencial, que é o relatório gerencial de setembro, que foi divulgado já aí no final de outubro e que a gente vai ficar com essas informações até um novo relatório lá em novembro. Portanto, é por isso que esse vídeo vai entrar como um vídeo de atualizações de novembro, já que as próximas atualizações do fundo vão sair somente lá para dezembro. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas apresento os fatos e você toma suas próprias decisões de investimento. Não temos nenhuma ligação com nenhuma carteira recomendada ou com casa de análise. Eu convido vocês para acompanhar aí a gente nas nossas redes sociais, principalmente no canal do Telegram, que é onde eu posto notícias diárias de fundos imobiliários, e também no meu Instagram, onde eu posto também conteúdo diário sobre recorte de estudos, notícias e conversa um pouquinho mais próximo dos nossos seguidores. Vamos iniciar aí entendendo o contexto em que esse relatório gerencial está saindo. Primeiramente, a gestão informa que o IFIX ele segue em terreno positivo, com uma alta de 0,49%, quase 0,5% aí ao mês, e acumulando aí 6,63% no ano. As expectativas de inflação seguem em ritmo de queda, com o foco sinalizando revisões e projeções para 2022 em 5,7% e em 2023 para 5%. Ou seja, o Focus vem revisando as projeções aí de inflação para baixo, mostrando aí que a inflação está aliviando um pouco, principalmente porque a gente teve aí 3 meses de deflação. Em contrapartida, as projeções de crescimento seguem em tendência de alta, com revisões altistas para 2022 e 2023. Para você entender, a gente está falando aqui do PIB. Esse cenário mais positivo fez com que o Copom, como esperado pelo mercado, mantivesse aí a taxa básica de juros, que é a nossa taxa Selic, em 13,75% ao ano. Ainda dentro do mês de setembro, o Banco Central do Brasil divulgou uma redução da dívida bruta do governo federal, de 78,2% para 77,5% do PIB, impulsionada principalmente pelo crescimento nominal do PIB. Para vocês entenderem melhor, como esse indicador ele é baseado no PIB, caso o PIB cresça, então há aí uma redução da dívida bruta aí do governo federal, ok? É uma relação de proporção, não é que a dívida reduziu, ela reduziu proporcionalmente em relação ao PIB nominal, que aumentou. No lado da atividade econômica, todos os indicadores de confiança apresentam crescimento no trimestre, encerrado aí em setembro, que foi quando saiu esse relatório gerencial. Agora a gente vai para uma contextualização no cenário externo. No cenário externo, a Rússia segue próxima de anexar oficialmente territórios ucranianos, incluindo Donetsk. Isso aqui é muito ruim quando a gente fala em termos de economia mundial. Já na Europa, o destaque fica por conta da nova surpresa altista de inflação, com piora disseminada no quadro inflacionário, e registros de alta de 10% aí no ano contra ano. Ainda na Europa, o Reino Unido anunciou um pacote de corte de impostos que trouxe aí uma grande instabilidade no mercado de títulos ingleses, forçando aí a intervenção do Banco Central Europeu. Já nos Estados Unidos, o mês foi marcado aí por um mix de eventos, com dados de seguro-desemprego, mostrando aí um mercado de trabalho ainda superaquecido, e dados de atividade apontando a expansão aí no trimestre. Por outro lado, os membros do Fed seguem aí adotando um tom hawkish. Esse tom hawkish aí é um tom aí que eu posso dizer, eu vou terminar a frase aqui, vocês vão entender. Seguem adotando um tom hawkish em seu discurso, reforçando a possibilidade de avanço dos juros para o território restritivo. Ou seja, esse tom hawkish está
ligado aí a essa postura de manutenção ou subida de juros. Quando eu digo manutenção, manutenção em patamares altos. Então é mais ou menos isso aí que quer dizer esse tom hawkish. Por fim, na China, o destaque ficou aí por conta dos PMIs de setembro, com o avanço do PMI industrial puxado por um aumento de novos pedidos e produção, e retração do não industrial com a queda generalizada. Ou seja, esses PMIs aí são aí índices aí de aferição do mercado. Então, já que a gente teve um avanço aí no PMI industrial, e isso foi puxado aí pelos novos pedidos e produção, além da retração não industrial aí com a queda generalizada. Ok? Agora a gente vai falar sobre o MXRF11. Primeiramente, o MXRF11 é um fundo de mandato híbrido. Ele também está classificado como um fundo híbrido, por mais que muita gente coloque ele na classificação aí de fundos de crédito, fundos de CRIs ou fundos de papel, já que a maior parte do portfólio dele está aí alocado em CRIs. Ele é um fundo de gestão ativa, é administrado pela BTG Pactual e gerido pela XP Asset. E o primeiro destaque aí que a gestão traz do fundo é o elevado crescimento aí de cotistas na base do fundo, com mais de 685 mil cotistas, um aumento aí de 8% no mês contra mês. Com isso, o fundo vai se consolidando aí como o maior da indústria de fundos imobiliários do Brasil e principalmente nessa data presente, segundo dados da própria B3. Aqui a gente tem os fundos com mais cotistas, a gente pode ver que o MXRF11 é disparado, o fundo com mais cotistas, tem o dobro de cotistas aí do segundo colocado, que é o HGLG 11 com 328 mil, e a gente tem aí para complementar aí o nosso ranking, o BCFF em terceiro, o XPLG em quarto e o XPMOLS em quinto. Vamos falar agora sobre os dividendos do fundo. Os rendimentos auferidos segundo regime de caixa foram de 0,099 por cota, ou seja, 9 centavos ali, basicamente 10 centavos se a gente arredondar aí, totalizando aí 22,45 milhões de reais em dividendos. Aqui a gente tem a tabela de distribuições desde o início do fundo, a gente pode ver aqui que esse fundo já entregou uma amortização aí no seu histórico, a gente tem aqui também tanto o rendimento médio quanto o yield médio. Aqui a gente tem o valor de rendimentos totais, totalizando aí R$ 10,30, uma média de 8 centavos aí por mês, e essa média aí sobre o valor do IPO dá um retorno em renda aí de R$ 9,29 ao ano. Aqui nos últimos 12 meses a gente tem um dado errado aqui, mas eu vou instalar aqui os dedos e a gente vai ajeitar esses dados. Aí, dados ajeitados, a gente tem aqui nos últimos 12 meses, o fundo pagou R$ 1,19, o que dá uma média aí de 10 centavos por cota. A gente sabe que nos últimos 12 meses a inflação puxou um pouquinho mais, os juros puxaram um pouquinho mais, o preço da cota caiu e com isso a média de dividendos acabou aumentando aí no fundo. E isso dá aí uma renda média pelo valor lá do IPO do fundo, no caso de R$ 10 a valor ajustado, uma renda média de 11,9% ao ano, ok? Esses dados aqui você encontra facilmente lá na plataforma do MundoFi. Falando sobre o regime de caixa, no regime de caixa os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Então pode haver aí um descasamento temporal entre os índices e taxas que remuneram os papéis e o efetivo pagamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem o regime de caixa e o regime de competência. Então, quando você vai fazer ali a aferição da sua receita, você pode utilizar esses dois regimes aí para fazer. Os fundos que são administrados pela BTG costumam fazer um tipo de regime e os que são administrados aí pela Intrag costumam fazer o outro, no caso regime de competência, ok? No caso do regime de caixa, tem um descasamento aí entre os índices e taxas que remuneram a esses papéis. E é o que alguns falam ali sobre, no caso do regime de caixa, o fundo está um pouquinho mais protegido em relação ao cenário de deflação que a gente está tendo agora, e o fato do regime de competência, o fundo ser um pouquinho mais sensível ali nas suas distribuições.
Em virtude do regime de caixa e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 38,08 milhões, o que é equivalente a 17 centavos por cota. E isso deixa o fundo em uma posição confortável para atravessar esse período de deflação, sem impacto significativo aí sobre suas distribuições. A distribuição no mês, que foi de 10 centavos, considerando aí o valor de fechamento de cota no mês, que foi de R$ 10,30, equivale aí a 90,57% do CDI no período. Ou seja, rendeu um pouco menos que o CDI, mas tem um peguinho aí. Esse rendimento descontado já de impostos e também, se a gente considerar aí um gross up de 15% aí de impostos no CDI, já que é muito difícil você conseguir receber esse CDI com liquidez e livre desses impostos em 100%, se a gente pegar aí um CDI líquido aí desses impostos, daria um rendimento de 106,55% do CDI. O fundo informa também que no semestre foi distribuído um montante equivalente a 100% dos lucros apurados segundo regime de caixa, que é o regime de apuração aí do fundo. E aí a gente tem que no book de CRI o resultado caixa do fundo foi 16,77 milhões, que representa aí 7 centavos por cota. Já aí no book de fundos imobiliários o resultado foi de 2,78 milhões, representando aí 1 centavo por cota. E as operações de permutas financeiras distribuíram aí cerca de 4,45 milhões, representando aí 2 centavos por cota. Aqui a gente pode ver o resultado financeiro de distribuição por cota dos últimos 12 meses do fundo. Então aqui a gente tem receita de permuta, receita de fundos imobiliários, receita de CRIs, a gente tem também as despesas e a gente consegue ver aqui o descasamento entre resultado e distribuição. O descasamento é quase mínimo, como o fundo distribui aí em regime de caixa, às vezes ele faz aí uma reserva, às vezes não, às vezes ele distribui e o fundo está aí preparado para esse momento onde a receita de correção monetária vai vir inferior ao que costumava vir para tentar manter aí os seus patamares de distribuição. Agora a gente vai falar do portfólio do fundo. Como a gente pode ver aqui, de agosto para setembro, a título de investimento por classe de ativo em geral, o fundo não teve nenhuma mudança. Seguindo aí sua alocação em 76% CRI, 7% permutas financeiras, 15% fundos imobiliários e 2% de caixa. Quando a gente vem aqui em investimento por ativo objeto, a gente tem aqui uma manutenção novamente dos valores de agosto para setembro. E já quando a gente vê aqui a distribuição do portfólio por indexador e taxa média, a gente tem uma pequena diferença. A gente pode ver aqui que a taxa de aquisição média, aqui, principalmente em CDI, caiu de 2,53 para 2,48, mas a gente teve aqui uma movimentação mínima do portfólio. Já no book de CRIs, o fundo segue com estratégia de reciclagem de portfólio, com destaque para as alienações, que no caso é a venda do CRI Arena MRV e do CRI Tecnisa, além de novos investimentos aí no CRI Toex. O fundo ele visa aí ter uma alocação de 80% do seu patrimônio líquido em CRIs, com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com giro no mercado secundário. Com o nível atual de juros e inflação da economia brasileira, aliado ao cenário de maior volatilidade local e global, a gestão entende que os portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar esse cenário atual, ou seja, já liga um cenáriozinho de alerta. Hoje, o MXRF11 ele migrou o seu portfólio para um portfólio aí high grade. Já foi um fundo que teve um portfólio arriscado, inclusive teve alguns problemas com alguns CRIs do portfólio que a gente vai comentar ainda nesse vídeo. E ele migrou para um portfólio de um crédito um pouquinho melhor, só que com esse comentário aqui da gestão fica aí a dúvida. Será que esse fundo ele vai se manter high grade mesmo quando o ciclo de mercado mudar? Ou será que esse fundo se arrependeu de como vinha se posicionando antigamente e agora ele vai se voltar para um fundo high grade com uma pequena participação ali em permutas imobiliárias?
Com os atuais níveis de Selic e inflação, balanços e estruturas mais alavancadas tendem a sofrer deteriorização rápida, com empresas tendo maiores dificuldades de repasse de preços, dado o macro desafiador. Resultando aí em uma compressão das suas margens, aumento de despesas financeiras. Dessa forma, a gestão segue ainda mais focada em empresas de balanços sólidos e estruturas de securitização com ampla sobrecolateralização e mecanismos de mitigação de risco. Ou seja, eles veem as dificuldades que as empresas passam nesses momentos mais desafiadores e por isso eles migraram aí seu portfólio para uma qualidade de crédito um pouquinho melhor. Olhando aqui para o book de CRIs do fundo, a gente pode ver que basicamente não houve mudança aí das suas 5 principais posições. A gente vê que são as mesmas. Temos aí uma pequena mudança no patrimônio líquido. O fundo alienou aí principalmente parte do CRI Mitre, mas não foi uma parte assim tão relevante, mantendo aí esse CRI como sua maior posição aí no seu portfólio. Já no book de permutas, o fundo visa aí ter até 20% do seu patrimônio líquido em permutas, que possuem aí boa rentabilidade com retornos na ordem de INCC mais 3% ao ano. A gente vai falar sobre esse retorno de INCC mais 3% ao ano já quando a gente voltar a falar das permutas. A gestão reforçou que é possível que a volta do caixa das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs e não em novas permutas. E a gestão explica aqui o porquê. Uma vez que tem sido visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos de insumos e terrenos, em conjunto com o cenário macro mais desafiador, resultando em uma maior dificuldade de repasse de custos e, consequentemente, margens mais achatadas nos projetos analisados, e permanecerá ainda mais rigorosa e seletiva a análise de novas oportunidades em permutas financeiras. Ou seja, devido a esse momento desafiador, o fundo vai tirar o pé ali um pouquinho das permutas financeiras, até para não expor aí o patrimônio do fundo a riscos. Então eles falam aí no aumento dos riscos em relação a esse segmento de permutas e fala também uma maior seletividade na hora de analisar aí novas oportunidades nessa área. No mês de setembro, o fundo não realizou novos investimentos de permutas financeiras e a carteira de permutas encerrou o mês de setembro com um saldo de 160 milhões. Aqui a gente tem os últimos anos, temos aqui os últimos períodos aqui desse ano, e a gente pode ver que lá em 2021 o fundo cessou aí o seu investimento em permutas financeiras. Na estratégia de permutas financeiras, o fundo figura como um permutante financeiro de projetos localizados em bons bairros de São Paulo, Campinas e Campos do Jordão. Elas permitem que o fundo se beneficie dos altos rendimentos do setor, mitigando os principais riscos, que são quais? Estouro de obra, atraso, embargos, reclamações de mutuários, além de outros riscos que não foram citados aqui, além de contar com garantias reais. A rentabilidade histórica desses investimentos em permutas do fundo são da ordem aí de INCC mais 3% ao ano. Lembra que o fundo falou que ele busca um retorno nesse segmento de permutas de INCC mais 3% ao ano? A minha única crítica na hora que o fundo expôs isso aqui, eu até entendo ele expor isso aqui em um ganho real em cima do INCC, mas para a gente que é cotista, principalmente para os cotistas que não têm mais familiaridade com esses índices de correções monetárias, talvez seria bacana se eles tivessem colocado isso aqui em IPCA. A gente já está mais familiarizado com o IPCA, que é o índice de correção monetária que a gente costuma usar aí no nosso dia a dia. E que inclusive a gente vai olhar, a gente vai usar esse índice na hora de aferir a rentabilidade desse fundo lá no final do vídeo. Os projetos Perdizes 2, Vila Madalena 1, Moema 1, Campo Belo 2, Pinheiros 1, Vila Olímpia 2, Vila Nova Conceição 1 e 2, Morumbi 1, Brooklyn 1, Jardim Europa 2, distribuíram aí um total de 4,45 milhões a título de dividendo. O fluxo abaixo representa o histórico consolidado de pagamentos realizados das SPS para o fundo, bem como a projeção do volume de dividendos e redução de capital de futuras SPS para o fundo por cota. Então aqui a gente tem a quantidade de cota que o fundo tem nessas SPS, a gente tem aqui o valor investido, os dividendos que o fundo vem oferindo. Okay? Aqui a gente tem fluxo realizado e embaixo a gente tem o fluxo projetado, além do fluxo total.
ok? Depois vocês podem dar uma pausada ou abrir lá o relatório gerencial para secar isso aqui com mais calma, ok? Mas a gente acaba passando um pouquinho mais rápido pelas permutas, porque as permutas representam aí menos de 10% do patrimônio do fundo. Já no book de fundos imobiliários, a gente vê que o fundo praticamente não mudou nada. Continua com as mesmas posições. Se você for olhar aqui com mais calma, você vai ver que o fundo alienou algumas cotas, fez alguns ganhos de capital, mas ele continua aí basicamente com a mesma estrutura de portfólio de fundos imobiliários do mês passado. Agora a gente vai falar sobre os CRIs problemáticos desse fundo. E eu já adianto para vocês que a gente vai falar de 4 CRIs e não houve nenhuma atualização do mês passado para cá. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada operação dessa, já que no mês passado a gente não teve vídeo de atualização do MXRF11. O CRI Hart, após o vencimento da operação e a execução das garantias, o fundo deteve uma participação no edifício Oceanic, na cidade de Santos. Ou seja, o fundo tem aí tijolo aí no seu portfólio. No mês, continuamos em tratativas comerciais para alugar a parte substancial do prédio. A gente reitera que o objetivo principal dos investidores do CRI é vender o imóvel. No entanto, também estamos trabalhando com a possibilidade de locar as lajes do prédio para facilitar a venda. O percentual do edifício atualmente locado está em 15,5%, ou seja, o edifício tem 84,5% de vacância. Então, o racional aqui é locar esse prédio para tornar o prédio um pouquinho mais atrativo aí para ser vendido. Afinal, quem é que vai comprar um prédio com 84,5% de vacância, principalmente no momento atual e desafiador que a gente está na nossa economia? Já no CRI Esser, também não tivemos atualizações. O time de gestão continua trabalhando firme na monetização dos ativos que compunham aí as garantias do CRI. A estrutura de garantia do CRI era composta pela alienação fiduciária de 5 terrenos. Foi consolidada aí a propriedade de somente 3 desses 5 terrenos. 2 restantes não foram executidos, pois a incorporação já tinha sido iniciada de forma indevida, segundo as condições impostas a Esser na época, e por isso as diversas unidades já haviam sido comercializadas, dificultando, portanto, aí o processo de venda do terreno. A gestão do fundo não seguiu a execução dessas 2 garantias devido ao elevado custo de TBI, cartório e outros custos envolvidos aí nessa operação. A solução desenhada para monetizar esses 2 terrenos foi buscar um acordo diretamente ali com a associação de mutuários para vender os terrenos a eles mesmos em troca aí da liberação aí dessa alienação fiduciária. Nesse sentido, a venda foi realizada e a securitizadora já recebeu aí todos os recursos da venda. O fundo já recebeu a integralidade das parcelas dos seus imóveis. Já o outro imóvel aí executado, que é o São Urbano, ele ainda está à venda e não corre qualquer risco de ser envolvido ou relacionado na concorrência da recuperação judicial no caso da devedora. Na visão aí da gestão, a recuperação judicial não traz ameaça ao fundo no processo de monetização desses ativos. E, por fim, a gestão reforça aí que os recursos oriundos das vendas desses 5 imóveis não vão compor aí a base de distribuição do fundo, até porque isso aí é patrimônio do fundo, é capital do fundo, e assim que esses recursos retornarem para o fundo, eles vão integrar o patrimônio do fundo, ele não vai ser distribuído como dividendos. Já que o CRI Urbiplan, em abril de 2018, a Urbiplan entrou com um pedido de recuperação judicial, sendo este aprovado no mesmo mês. Desde julho de 2018, o escritório contratado tem atuado para defender aí os interesses dos investidores. A recuperação judicial segue tramitando normalmente, com acontecimentos poucos relevantes, para a recuperação da série detida pelo Max Renda. Esse ativo já está integralmente provisionado no Max Renda e, por fim, o time de gestão segue com conversas para vender o crédito e sair do risco. Ou seja, no caso do Urbiplan, a gente não tem um calote, mas a gente tem um risco aí iminente. E o que o fundo quer é alienar esse CRI e sair desse risco, já que o fundo está buscando aí ter um portfólio um pouco mais high quality. E para fechar, a gente tem aí, sem atualização, também o CRI Next Group. Em benefício aí da defesa dos cotistas, a gestora e demais credores resolveram avançar na execução das garantias do papel, dada a morosidade da empresa nas formalizações e reenquadramentos dos pedidos.
além de terem feito novas operações com outros credores e sendo honradas. Ou seja, no caso desse aqui, eles meteram o verdadeiro louco. Deram calote, fizeram novas operações de crédito que estão sendo honradas, mas essa daqui eles deixaram de lado. Notificamos o grupo Nexpo sobre esse processo. Saber as garantias são os avais dos sócios na pessoa física e subsidiárias, alienação fiduciária das ações SPE, capa incorporadora imobiliária Porto Alegre 2, além da alienação fiduciária de um terreno em Gravataí, no Rio Grande do Sul, avaliado em aproximadamente 17 milhões pela Colliers International. Vale ressaltar que isso não representará nenhum impacto nos rendimentos do fundo, dado que a empresa se encontra inadimplente há mais de 2 anos. Ao contrário, esperamos obter os recursos novamente para os cotistas. Ou seja, nesse caso aqui, a empresa está há mais de 2 anos inadimplente. Nesse período, ela já fez novas operações de crédito, nas quais ela está honrando, mas ela não está honrando os pagamentos e, dada aí a morosidade aí de resolver a situação, o fundo vai entrar aí para a execução das garantias. Agora a gente vai falar de rentabilidade, que é o que eu sei que vocês gostam. O fundo traz 2 tabelas aqui importantes de rentabilidade, talvez não tão importantes assim, porque são vários dados aqui. A gente tem dados de setembro de 2022 e dos últimos 12 meses, só que ao avaliar um fundo imobiliário não adianta olhar para esses pequenos horizontes de tempo, que a gente pode ver de 2017 para cá, mas esse fundo ele tem muito mais histórico, então é bom a gente ver todo o histórico desse fundo. Então a tabela que eu trago para vocês é essa, gráfico do TradingView, mais um Excelzinho básico aqui para a gente transformar esses valores em valores mais palpáveis e comparáveis com outros fundos. Que a gente pode ver que o TradingView traz os dados do fundo desde maio de 2012 e o fundo de lá para cá entregou um retorno aí de 260,32%, bem acima aí do IFIX. Se a gente pegar esse retorno total acumulado e anualizar ele, a gente tem um retorno médio nominal de 13% ao ano. Lembra que eu sempre falo que é difícil encontrar bons fundos imobiliários que entregam mais de 10% ao ano com um histórico grande? Pois é, o MXRF11 está nesse hall de fundos que entregam um ótimo retorno. O retorno real, se a gente descontar a inflação, é de 6,7% de ganho real ao ano. Ou seja, ele está ali acima daquela linha de IPCA mais 6, então o retorno desse fundo aqui é muito bom. Mas lembrando que esse fundo ele mudou de perfil, teve problemas aí nesse percurso e é importante analisar todo o contexto desse fundo. Mas o mais importante esse fundo tem histórico e tem um bom histórico de retorno. Mas me conta aí, você investe no MXRF11? O que você acha desse fundo? Vou dividir aqui com vocês, ele foi o meu primeiro fundo imobiliário. Eu comento muito sobre ele lá no grupo, até comento se hoje eu tenho ou não tenho esse fundo. Me diz aí nos comentários, você acha que eu ainda tenho esse fundo hoje? Você acha que eu não tenho esse fundo hoje? Depois eu vou responder essa para vocês em um outro vídeo, ok? Mas deixa um like aí nesse vídeo, se você gostou desse estudo, deixa também um feedback, compartilha com alguém que investe nesse fundo ou que pensa em investir nesse fundo, para que conheça um pouco mais. E lembrando que isso aqui não é o estudo completo do fundo, ainda vai sair um estudo completo do fundo, essa é só a atualização do MXRF11, porque eu estou incluindo ele no nosso radar de fundos imobiliários. Então pode ser que mensalmente ou a cada 2 meses eu traga atualizações de forma recorrente sobre esse fundo. Ok? Não esquece, deixa o like, ajuda demais a gente. Se inscreve também no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos, ok? Eu desejo para vocês bons estudos, assistam aí a nossa playlist do Radar de Fundos Imobiliários e te vejo no próximo vídeo.